Hoje o vídeo não vai ser de pedal, mas sim daquele cuidado que você precisa ter com a sua magrela, né não? E aí, você já cuidou da sua magrela hoje? Nesse vídeo eu quero mostrar um pouquinho sobre aquele barulhinho chato que começa quando a gente começa a dar aquela pedalada, sabe? De repente você está numa subida, ou você está num estradão, ou numa trilha, e começa a aparecer aquele rangido, sabe? Aquele nheque-nheque, né? Pois é, domingão eu fiz um pedal aqui e eu estava bem tranquilo, né? Pedalando, aquela curtida da natureza, aquele esforço e tal, né? Quando de repente comecei a escutar uns rangidos. Na verdade, esses rangidos ele apareceu há uns dias atrás, mas eu estava achando que era por água. Quando você lava a bicicleta, sempre acaba entrando um pouquinho de água ali junto do rolamento e às vezes, enquanto não seca, é comum fazer um barulho, né? Mas como eu mesmo faço a mecânica da minha bike, e eu tô sempre de olho nisso. Então eu estava pedalando, comecei a ouvir os rangidos estranhos, e eu já sabia que era do pé de vela, né? Porque muitas vezes esses rangidos eles podem ter outra origem, né? Até mesmo do selim. Bom, não é esse o caso que nós vamos falar agora, né? Mas aí na hora me acendeu o alerta. Poxa, se aumentou esse barulho é porque deve estar acontecendo alguma coisa. Bom, eu continuei o pedal, fiz o pedal, concluí, né? E fiquei acompanhando o tempo todo até chegar assim em casa. E quando eu cheguei em casa, quer dizer, na verdade, antes de eu chegar em casa, eu dei uma parada e eu vi que ali tinha um jogo no pé de vela, né? E ali eu falei, poxa, então aqui já deu alguma coisa. Bom, terminei o pedal, cheguei em casa, né? Fui investigar, desmontei aí o conjunto do pé de vela. E aí, para minha surpresa, quer dizer, não é muita surpresa porque eu já tinha mais ou menos uma noção do que era, né? O pé de vela estava com folga, lógico. Esse pé de vela ele tem esses rolamentos blindados que eles chamam, né? E aí eu fui, desmontei tudo com calma, né? Fui abrindo os rolamentos, o pé de vela, aproveitar fazer aquela manutenção, né? Muitas vezes pode ser só engraxar mesmo, mas no caso, como estava folga, eu falei, poxa, deve ter comprometido aí os rolamentos. E realmente não teve jeito, eu desmontei na verdade aí o movimento central, né? Tive acesso aos rolamentos e aí logo observei logo de cara aí esse jogo no rolamento. Normalmente esse tipo de rolamento ele é bem durinho, né? Bem firme. E quando ele começa a dar jogo assim, começa a dar folga, é porque já houve o desgaste aí, né? Lógico, a bicicleta também a gente tem que ter aquele cuidado sempre e fazer a manutenção periódica sempre, né, galera? Então está aí, eu tô aqui com os rolamentos já desmontados, percebi aí uma certa oxidação em um deles, né? E estavam com folga. Estavam não, estão com folga. E aí não tem jeito, né, galera? Eu tenho essas caixinhas aqui de um outro pé de vela que eu tive. E eu guardei, mas eu nunca troquei aqui, na verdade, o rolamento de nenhum deles. Aliás, eu não aconselho, por exemplo, tirar rolamento, né, para poder fazer manutenção. Eu só tiro o rolamento quando ele está estragado, que é o caso aqui, né? Então eu já retirei os rolamentos e aqui agora já vou fazer a compra para fazer a substituição desses rolamentos aqui e continuar os pedais aí tranquilo, tá? Galera, esse é um vídeo curto, vídeo rapidinho, só para dar aquele toque mesmo de manutenção. E aí fica a dica, tá? Rangido no pé de vela, se não tiver folga, de repente pode ser simplesmente uma sujeira, água ou alguma coisa assim. Ou se tiver com folga, já fica esperto aí, porque seu rolamento aí pode estar danificado, ou de repente também parafusos, né? Esses parafusos às vezes costumam dar uma folguinha também. Mas aí fica a dica, tá bom, galera? É isso aí, hoje é dia do ciclista e vamos aí, bora pedalar, simbora, deu bike!